Olá, professor Douglas. Me chamo Jonathan e eu e Alec iremos apresentar o projeto do LinkedIn Analyzer, que é basicamente uma rede social que se baseia no LinkedIn, que cada vértice é uma pessoa e tem arestas, e essas arestas representam as conexões entre uma pessoa e outra. E o grafo é não direcionado, então, no exemplo de eu e Alec, se Alec me conhece, eu conheço Alec, e vice-versa. O grafo é não ponderado, então cada aresta tem um peso de afinidade, então quanto menor o peso, maior o grau de afinidade. Dado o contexto, agora eu vou explicar a classe de aresta, explicar a classe de vértice, explicar alguns métodos em grafo e depois passar a palavra para Alec. Aqui em aresta, a gente define a origem do vértice, o peso, que é o grau de afinidade, e o destino. Depois disso, depois de dados esses três dados, a gente define todos esses dados dentro do construtor, passando tudo. É como se a gente criasse a aresta dentro do grafo, depois de definir esses dados. Agora, indo para vértice, a gente define o nome do usuário, a lista de amigos desse usuário e cria essa lista de amigos vazia dentro do grafo. Aí logo aqui embaixo, o que foi declarado aqui em cima vai ser criado aqui embaixo. A lista vazia de amigos dentro do grafo. Depois disso, a gente parte para a parte principal do código, uma das partes principais do código, que é a sugestão de conexão. Dado o exemplo em que eu sou amigo de Alec, Alec é meu amigo e eu sou amigo de Guilherme, a gente está procurando uma lista de sugestões para Alec. A gente começa, como o Alec foi o usuário escolhido, a gente usa o método getVertByName. Esse método retorna um optional, que esse optional, se o usuário for, se ele realmente existir, ele cai dentro disso aqui, ó, is present. Se for real, ele retorna os amigos de Alec. Ele retorna os amigos de Alec. Se Alec não tiver amigos, ele retorna a lista vazia. No caso, como o Alec é meu amigo, aqui seria retornado eu. E depois a gente retorna um mapa, um link de hashmap, que é o mapa responsável por armazenar cada usuário junto com o peso e sua afinidade. Depois disso, agora eu vou falar sobre a estrutura de decisão. Dado aqui o exemplo, a gente percorre o primeiro for como os amigos de Alec, como os meus amigos, na verdade. O segundo for corresponde aos amigos de Alec, que foi eu acabei me confundindo. E o terceiro for corresponde a comparar as conexões para ver se existe um amigo comum entre nós. Como o código percebe que eu fiz essa ligação entre Alec e Guilherme, ele entende que Guilherme pode ser comparado, pode ser sugerido, na verdade, para Alec, como um amigo comum. Depois que o Guilherme foi recomendado para Alec, o algoritmo precisa organizar essas sugestões. Para isso, a gente usa o string to API. Primeiro, a gente ordena os usuários pela afinidade, seria o sorted. Depois a gente organiza os usuários recomendados pelo map. Depois dessas recomendações, a gente joga tudo dentro de uma lista. Depois disso, se Alec decidir aceitar a recomendação de Guilherme, o método adiciona vários amigos de uma vez só. E todos esses amigos adicionados vai possuir o peso 5, independente da afinidade. Já nesse método aqui de baixo, o que antes não permitia, agora permite, de mudar o grau de afinidade. O que era padrão 5, agora vamos supor que eu e Guilherme tenha afinidade 1 e Alec e eu tenho afinidade 4, por exemplo. Agora entrando na classe Grafo, ela é responsável por armazenar tudo o que contém no LinkedIn Analyzer. É nela que fica todos os usuários e todas as conexões cadastradas. Passando agora para a declaração dos métodos da classe Grafo, a gente declara os vértices, que são os usuários, e as arestas, que são suas conexões. Declarado os dados logo ali em cima, a gente declara um construtor, que seria essa classe, e uma lista para usuários e conexões. Agora, sabendo que, no nosso exemplo, a Alec quer encontrar novas sugestões. Com isso, a gente usa o getVertByName. Com isso, através do getVertByName, a gente usa o string to API junto do filter, procurando o Alec dentro de nome do usuário. Se Alec for encontrado, a gente usa o findN. Mas antes de qualquer coisa, Alec vai ser procurado dentro do grafo, dentro desse optional, que seria, antes de rodar tudo isso, esse optional verifica se Alec existe ou não dentro do grafo. Agora partindo para a parte de addVertByName. Se Guilherme ainda não existir no sistema, a gente utiliza o método addVertByName, que seria criar vários usuários de uma só vez. Antes de, antes de criar o usuário, a gente usa o nmatch. Ele verifica se o nome existe dentro do grafo. Se existe, o cadastro é ignorado. Se não existir, ele chama create vértice. Ele vai criar um novo usuário dentro do objeto e colocar dentro da lista de usuários. Seria essa. Logo abaixo temos o método addVertices, esse método aqui. Imagine que já temos adicionado dentro do grafo eu, Alec e Guilherme. Já foi criado. Esse método recebe todo mundo de uma vez só. Por isso a gente utiliza array string list to vertices. Armazenando todo mundo aqui dentro, isso retorna uma lista. E cria uma lista de usuários dentro add, de vértices addall. Depois disso, se caso o usuário que a gente criou não esteja
Na lista tem o create vértice. Ele é um método private, pois é utilizado apenas pela classe grafo. Nele executamos um new, esse aqui, executa um new, criando um novo objeto, se chama vértice, passando por uma referência para o próprio grafo. Aqui a referência. Por fim, é, Ali que aceita a sugestão e se conecta com o Guilherme. Essa conexão precisa ser registrada na rede. Por isso, utilizamos a ADD Aresta. Adicionando essa nova conexão à lista de arestas e mantendo sua estrutura de grafos atualizada. Aqui, ó. Arestas, ADD Arestas. Agora imagine que queremos descobrir qual é o nível de afinidade entre Alec e o Guilherme. Para isso, a gente utiliza o método getAfinidade, utilizando o vert1 e vert2. Nele, o for aresta, esse aqui. Ó. Nesse for, a gente percorre todas as conexões cadastradas. Como o nosso grafo é não direcionado, a gente verifica a ligação entre os dois usuários. Como é não direcionado, a gente verifica que Alec está conectado com o Guilherme e Guilherme está conectado com Alec. Quando essa conexão é encontrada, retornamos o peso da aresta, que representa o nível de afinidade entre eles. Caso a ligação não exista, o método retorna zero. Aqui, ó. Sabendo da afinidade entre Alec e Guilherme, a gente sabe agora, a partir do método grau de separação, a gente sabe quantas conexões separam Alec de Guilherme. Primeiro a gente utiliza o getVertByName, origem, seria, vamos supor, Alec, e destino, vamos supor, Guilherme. Para verificar se os dois usuários existem na rede, esse método serve para verificar se os usuários existem na rede. Caso algum deles retorne um optional vazio, a gente retorna -1. Em seguida, recuperamos o objeto do getVertByName e damos um get. Depois disso, a gente chama uma busca pelo menor caminho entre os dois usuários. Depois disso, se o caminho for verdadeiro, significa que não existe. Se caminho isempty for verdadeiro, significa que não existe nenhuma ligação entre eles. Então a gente retorna -1. Caso contrário, retornamos caminho size, que representa exatamente a quantidade de conexões necessária para o Alec chegar até o Guilherme. Para Alec chegar em Guilherme. Com isso, a gente verifica o getVertByName. Além de saber quantas conexões existem entre eles, também podemos descobrir qual é o melhor caminho para chegar de Alec até Guilherme. Para isso, a gente utiliza o método getRota e custo de maior afinidade. Depois disso, a gente chama a busca de Dijkstra para encontrar o menor caminho e a gente armazena o resultado dentro de resultado busca. É, Se nenhum caminho foi encontrado, a gente retorna um hashmap vazio. Se existir rota, a gente vai para dentro do for. Para percorrer cada etapa do caminho e chamamos getAfinidade. Chamamos getAfinidade. Para somar o peso de cada conexão em custo total. Por fim, criamos um mapa, armazenando toda a rota encontrada junto ao seu custo total e retornamos esse resultado. Por fim, em vez de analisar apenas dois usuários, podemos observar toda a rede e identificar grupos de pessoas que estão conectadas entre si. É exatamente isso que o Get Comunidades faz. O for vértice percorre todos os usuários cadastrados. Em seguida, o for verifica se aquele usuário já pertence a alguma comunidade encontrada anteriormente. Caso ele já pertença, utilizamos o continue para passar para o próximo usuário. Caso contrário, a gente chama a busca BFS, que encontra todos os usuários conectados naquele vértice. Essa comunidade é armazenada em comunidades ADD. No final, a gente retorna o método utilizando uma lista contendo todas as comunidades existentes dentro do nosso grafo. Essas foram as funcionalidades implementadas na classe grafo, responsáveis por calcular afinidade, grau de separação, rota de maior afinidade, identificação de comunidades. Agora eu vou passar a palavra para a Alec, que vai explicar como funcionam os algoritmos de Dijkstra e busca em largura, o BFS, que eu citei anteriormente, utilizado para tornar essas funcionalidades possíveis. Um pouquinho sobre a busca BFS e a busca Dijkstra, que são as funcionalidades principais do nosso projeto. A BFS, que é a busca em largura, que serve para encontrar todos os usuários que estão conectados entre si. Daí, primeiro, ele recebe um vértice de origem, que é o usuário por onde a busca vai começar. Daí, ele cria duas estruturas, que é os visitados e a fila. E nos visitados, ele vai armazenar todos os vértices que já foram passados por ele. E na fila, ele faz só um algoritmo BFS funcional, basicamente. Aí depois disso ele adiciona um vértice de origem, tanto na lista de visitados, quanto na fila. Aí no while, a gente só vai processar se não tiver nada na fila. Aí dentro do loop ele pega o primeiro vértice da fila com o pool, igual se estivesse na variável atual. Depois ele percorre todos os amigos desse vértice com o for. Aí se algum desses amigos ainda não tiver sido visitado, ele adiciona esse amigo em visitados e também adiciona na fila. Daí, quando a fila fica vazia, quer dizer que todos os vértices da comunidade já foram visitados. E no fim, retorna a lista de vértices visitados. Agora vamos para a busca Dijkstra. Ela consiste basicamente em pegar o caminho mais curto, né? E criar um trajeto nele. Tipo, se eu sou muito próximo ao amigo, ele vai ter peso 1, esse caminho, essa aresta.
Ou seja, quanto mais proximidade eu tenho, mais rápido o caminho vai ser. Aí no começo ele cria 3 estruturas. 2 map e um set, sendo o primeiro o mapeamento das distâncias, que vai guardar a menor distância conhecida até a cada vértice. Aí depois ele cria um mapa de antecessores, que serve para lembrar por qual vértice a gente chegou em cada usuário. E isso é importante porque no final ele usa essas informações para reconstruir o caminho. Aí também é criado um set de visitantes, um conjunto, que é a mesma lógica de outra vez, né? Nesse for, a gente percorre todos os vértices do grafo, deixando eles inicializados com o integer max value, que como pode dizer, é como se fosse um valor que sempre vai ser o mais alto, é um valor infinitamente mais alto, para o resto ficar sempre menor que ele. E a única exceção é, é que o vértice de origem, que recebe distância zero, já é dali que a busca começa. Depois disso, é criada uma fila de prioridade e, diferente de uma fila comum, ele sempre coloca na frente o vértice que tem a menor distância até aquele momento. Daí a origem do vértice é adicionada na fila. E aí começa o while, que ele vai basicamente acontecer, o loop vai continuar enquanto ainda existirem vértices para analisar, né? Se a fila não estiver vazia. Aí no while, cada repetição ele retira o primeiro vértice da fila. Se esse vértice já tiver sido visitado, aí ele simplesmente passa para o próximo. Se não, ele marca esse vértice como visitado. Aí se o vértice atual já for o destino, aí o algoritmo pode parar. Porque o melhor caminho já foi encontrado. Aí depois ele percorre todos os amigos desse vértice. Para cada amigo, ele pega o peso da ligação usando o get de afinidade e calcula qual seria a distância até esse amigo passando pelo vértice atual. Se essa nova distância for menor do que a que estava registrada antes, ele continua atualizando essa distância. Aí ele salva o antecessor desse vértice e adiciona na fila de novo, na fila de prioridades, né? Depois que a busca termina, o algoritmo reconstrói o caminho do destino e vai voltando pelos antecessores até chegar na origem, formando a rota zeta. Aí no final, se existe um caminho válido, ele retorna essa lista de vértices. Se não, ele retorna a lista vazia. Bom, agora vamos para a parte do amém, que a gente vai testar o código logo em seguida. A gente instancia o grafo, depois instancia os vértices, colocando os nomes deles. Aí nos vértices, a gente adiciona os amigos, as adjacências no caso, né? E depois a gente adiciona no próprio grafo os vértices. Aí aqui a gente faz sugestões a partir de Romário para Fernando, ou seja, a gente vai criar uma lista de nomes para Fernando que Romário é amigo, tá ligado? Aí aqui só vai ser um for each só para pintar, uma indentaçãozinha. Aqui vai ser parecido, só que vai ser o caminho de maior afinidade, ou seja, ele vai pegar o caminho de menor custo, né? Que quanto maior a afinidade, menor o custo. Aí nesse caso vai ser entre o Fernando e Romário. E aqui vai ser entre Fernando e Rafael, vai ser basicamente a mesma coisa. Vai fazer um for eachzinho com aquele esquema de string, né? Que é uma forma, se não me engano, a forma mais fácil e rápida de acessar os dados, né? Deixando mais acessível, acho que a palavra certa é acessível. E vai pedir mostrando os nomes, é isso. A mesma coisa aqui. Aqui é o grau de separação, não tem muito o que falar, é um grau de separação entre Fernando e Bruno, Fernando e Romário, Fernando e Rafael, Romário e Fernando. Aqui vai meio que mostrar quantas pessoas estão entre cada um. E deixa eu ver aqui, segundo grupo isolado. Assim, aqui vai criar outro grupo, meio que outra comunidade, que não tem nada a ver com essa aqui. E aqui vai ser mais outra comunidade. Ou seja, vão ser 3 comunidades. Aqui é só um vértice, mas independente de ser um ou vários, é uma comunidade diferente, porque não são conectadas. E aqui vai mostrar o número de comunidades, ou seja, se não o número de comunidades, mas mostrar os membros de cada comunidade, tipo comunidade 1. Aí tem lá Fernando, que mais? Fernando, Bruno, Marcos, aí comunidade 2, Ana, Beatriz, Carlos, comunidade 3, João. Agora eu vou mostrar o código rodando. Aqui é a sugestão de conexão para Romário, que a gente falou, de Fernando, quer dizer. Aí vai ter Olímpio, Rafael e Carlos. Aí o custo vai ser 4 de maior afinidade, ou seja, esse tem uma afinidade de 1
para esse tem uma afinidade de 1 para esse, por exemplo, tem uma afinidade de 2, eu não sei, tô chutando. Aqui vai ser parecido, aí o grau de separação vai ser de Fernando para Bruno vai ser 2, ou seja, vai ter, se eu não me engano, um intermediário entre Fernando e Bruno. Deixa eu ver só aqui. Fernando e Bruno, Fernando, aí vai ser Fabrício, cadê Bruno? Não tem Bruno. Felipe, aqui ó, Felipe. Fernando, Felipe, Bruno. Ou seja, vai ser um intermediário. No caso, vai ser Felipe, depois Bruno, por isso que é 2. E aqui vai ser 2 intermediários, 3, e assim por diante. Menos um é porque, como o grafo é direcionado, não tem como voltar. Algo do tipo. E aqui, como eu falei, comunidade 1, Fernando, comunidade 2, comunidade 3, e é isso.